às ideias, tanto dos movimentos políticos como também dos singulares. Vamos também olhar para a Assembleia da República, que já, melhor, conseguiu lograr aqui esta proposta de lei que cria o Fundo Soberano. É um assunto que é debatido no país já há anos e parece já ter, de certa forma, elementos para também a sua aprovação. Foi, sim, criada essa proposta e possivelmente poderá ser apreciado por instâncias superiores. Vamos também olhar para sequestros que voltam a desafiar as autoridades policiais em Maputo. Ainda não há sinais, e também a polícia não sabe o paradeiro do último sequestrado na cidade de Maputo. Mas já há informação que nos chega da última hora de que o Ministério da Saúde alerta que já há caso confirmado de varíola de macaco. O primeiro caso foi diagnosticado do indivíduo de sexo masculino, ex-residente na província de Maputo, que fizeram uma viagem ao exterior há alguns dias. É caso para alertarmos aos moçambicanos, também a todos, para que possam, de certa forma, cuidar de si, como também cuidar dos outros. Tem sido habitual no espaço de governação, para além dos temas que preparamos, há sempre temas prévios, ou tem pontos prévios que os nossos convidados têm para deixar ficar durante a semana. Começo contigo, Ngalo. Boa tarde, bem-vindo e também bem-vindo a este mês de outubro. Como é que viu a semana e qual é o seu ponto prévio antes mesmo de irmos já aos pontos candidatos do dia? Boa tarde, saudar os colegas de painel, saudar assim o moderador e os telespectadores em casa. Foi uma semana de fato de festejos. Só lembrar que há um dia tivemos a festa do Acordo Geral de Paz e é uma festa para todos os moçambicanos. Bom, é endereçar também meus sinceros pésamos à família da música moçambicana pela perca da nossa ícone da música ligeira moçambicana, a Guilhermina Caetano, e dizer que paz à sua alma. Bom, o que tem a ver com o ponto prévio, eu trago de fato essa abordagem que foi anunciada hoje com o Ministro da Saúde sobre a questão da variola, que é uma doença que é desconhecida no nosso país e é uma doença que parece já há sinais de que foi identificado um indivíduo na província de Maputo. Queria só apelar a todo o povo moçambicano e às autoridades sanitárias que é preciso nos darem as linhas como é que nós devemos nos prevenir e como é que devemos, as crianças, como é que devem se comportar nas escolas, porque é a parte mais sensível. Os nossos filhos neste momento estão na escola, estão a brincar um com o outro e não se sabe se há uma criança que sai de uma casa onde a família toda está contaminada e pode levar isso para a escola para poder transmitir aos outros. Então queremos desde já apelar às autoridades sanitárias para poderem nos dar as linhas que possamos neste momento, que podemos neste momento abraçá-las para a erradicação imediata desta doença. E também trazer uma abordagem naquilo que tem a ver com a própria degradação do tecido social moçambicano. Eu sempre tenho falado sobre isso. Nós perdemos muitos valores sociais. Eu olhei para a situação que aconteceu na cidade de Tete, do assalto do banco, acho que é BIM, na cidade de Tete, em que depois daquele todo aparato vai se identificar que, afinal de contas, os assaltantes fazem parte dos funcionários do mesmo banco, até incluindo o gerente. Então, a pergunta é, a quem devemos confiar nesta sociedade para podermos, se confiamos no indivíduo para dirigir uma instituição, ele que por sua volta, por detrás, volta, organiza uma quadrilha, vão assaltar a questão. Então, estamos aonde? Então, essa nossa forma de ser, eu acho que devemos começar agora a trabalhar. Não sei que tipo de valores devemos trazer agora. Porque temos tantas igrejas aqui que vão propalando a palavra de Deus, profetas e não sei o quê. Mas onde é que está a sensibilidade humana, a questão mesmo da sensibilidade humana, do olhar? Se já tem emprego, nós todos choramos pelo emprego, já tem emprego. Ainda tenta prejudicar essa linha de ele que conseguiu o emprego, mas trazendo aquele aparato que assistimos de roubo e envolvendo os colegas e tudo. Então, eu trago essa abordagem para uma reflexão de todos nós, que é preciso nós trazermos os valores da vida humana e da sensibilidade em que nós devemos levar e perceber que de fato a vida precisa deste aparato de valores, ética e solidariedade. Muito obrigado. Galo, muito obrigado, Dércio. Boa tarde, bem-vindo ao seu ponto prévio. Rapidamente, porque temos um tema um tema que vai nos levar tempo, a questão dos 30 anos dos Acordos Gerais de Paz. Boa tarde a si, boa tarde aos colegas do painel, boa tarde a todos que nos assistem nesse exato momento. O meu ponto prévio muito rápido está relacionado com o discurso do Comandante-Geral da Polícia, Bernardino Rafael,
no que refere à questão do terrorismo em Cabo Delgado. Ele saía ali a dizer que a população deve tomar conta de que o terrorismo é um fenômeno que precisamos combater todos. Eu quero dizer que este discurso do comandante-geral, primeiro, é um discurso a combater, porque a população não está preparada que é para defender-se ou autodefender-se dos terroristas. Está a dizer que podemos nos defender a partir das katanas, a partir dos machados. Quer dizer, é preocupante ouvir esse tipo de discursos, porque estamos cientes ou estamos corretamente a olhar para aquilo que é a insatisfação, não é, da população e aquilo que é a ineficácia do Estado em garantir a segurança. Esse discurso mostra que o Estado já não consegue defender aquele que é seu povo. Então, quando o Estado começa a tomar esses contornos, quer dizer que já temos que pôr em causa a própria existência do Estado. Primeiro porque eu acho também que era importante termos um porta-voz no que refere ao assunto de Cabo Delgado e não sair aí qualquer um falar, porque isto é um perigo. Cada um sai e fala o que entende. Em algum momento estamos a ver o comandante-geral está a falar aquilo que entende. É o ministro da Defesa está a falar aquilo que entende, é o presidente da República está a falar igualmente aquilo que entende. Significa que não há uma coordenação aqui em nível de formulação, não é, dos argumentos que devem ser sobre Cabo Delgado. Era importante, não é, termos um porta-voz, aquele que iria trazer uma radiografia geral daquilo que realmente acontece em Cabo Delgado. E quando esse discurso chega do comandante-geral, significa que está a incitar mais a violência, está a incitar mais a justiça, não é pessoal, ou a justiça do povo diante daquilo que é a criminalidade, daquilo que é o terrorismo em Cabo Delgado. Isto vai aumentar os índices de violência naquela região. Para aqueles que sabem, a nível da história, aquela região de Cabo Delgado é uma região muito conturbada a nível de conflitos, mesmo conflitos tribais e conflitos internos. Então, quando começa a trazer esses discursos de que cada um já pode fazer o que pode com a sua katana, com a sua faca, estamos a incitar cada vez mais a violência na região de Cabo Delgado. E isso nós estaremos a combater o terrorismo. Talvez estaremos já a fazer nascer um outro terrorismo na região de Cabo Delgado. Obrigado. Engenheiro, vestido a rigor. Boa tarde, bem-vindo à governação. Seu ponto Obrigado. prévio. Boa tarde. Eu queria primeiro saudar a si, saudar os colegas do painel, saudar também os telespectadores que estão neste momento em direto com a Strong Life, aos nossos compatriotas na diáspora e também aos internautas. Como ponto prévio, eu tenho dois assuntos assim muito rápidos. O primeiro é só denunciar, digamos, um assunto que aconteceu muito recentemente na vizinha África do Sul, no Kruger Park. Portanto, houve um ataque de um grupo armado, que até ao momento não foi ainda identificado, que interpelaram, portanto, uma viatura em que seguiam 4 turistas alemães. Eles dirigiam-se na zona, portanto, de Nambi Road, em direção, portanto, a Nambi Gate. Portanto, isto fica mais ou menos a noroeste, a parte nordeste, portanto, da África do Sul, no Kruger Park. Portanto, estes miliantes teriam mandado parar a viatura dos turistas e depois exibiram armas, mandaram sair do carro e o motorista precipitou-se em trancar as portas e recuou a viatura até mais ou menos uns 100 metros, segundo narra a polícia sul-africana, e embateu-se contra a parede. E então daí surgiu o disparo e atingiu, portanto, na parte superior do peito do motorista, portanto, do condutor do turista que estava a conduzir, e tendo perdido a vida no local. E os bandidos precipitaram-se, fugiram. Entretanto, estranhamente, não roubaram nada, não tiraram nada dos turistas, simplesmente protagonizaram aquele ato e fugiram. Ora bem, não sei se trata-se de insurgência ou não, mas de qualquer forma é extremamente preocupante, principalmente por causa do modo operandi deles, porque teríamos rapidamente concluído que fossem assaltantes se tivessem, depois de protagonizarem esse disparo e tivessem apropriado alguns bens, mas não, eles dispararam e depois puseram-se também em fuga. Não sei se será insurgência ou não, pronto, não sei, isto cabe aos analistas, portanto, tirarem as conclusões. Este foi o primeiro ponto. O segundo ponto que eu trazia aqui, como sabe que eu sempre trago aqui alguns temas de divulgação científica, eu queria sugerir, portanto, aos telespectadores, há uma peça que eu trouxe, eu peço a produção para exibir. Vamos fazer um pequeno passeio de uns segundos só para o espaço sideral. Vamos a partir de uma dimensão menor, nanodimensões, nano significa dimensões muito pequenas, até, portanto, 10 milhões de anos-luz. Portanto, vocês estão a ver
é o planeta Terra e vamos, assim, desta maneira, viajando para o espaço sideral. Temos o sistema solar, portanto, é possível ver a Lua e depois agora será visível agora outros planetas, portanto, a 100 milhões, portanto, de quilómetros. E depois, agora vamos entrar também, estamos, portanto, a 10 bilhões de quilómetros e agora vamos entrar num ano-luz daqui a nada. Portanto, não estamos a entrar no espaço profundo, que vocês estão a ver. Portanto, a Terra está lá muito mais para trás. E estamos a ver aqui os astros celestes, as galáxias, as estrelas. Já estamos a 100 anos-luz e continuamos sempre a entrar até, portanto, ao limite do universo observável. O que estão a ver é a nossa galáxia, onde o planeta Terra e o nosso sistema solar se encontram, de maneiras que continuamos sempre viajando para o espaço. É assim que é possível ver-se até 100 milhões de anos-luz. Esta é a teia cósmica e nós estamos inseridos lá dentro, somos um ponto ínfimo lá dentro. Então vamos agora voltar para trás e vamos ver como é que é. Portanto, a sair do espaço, entrando aqui para o nosso sistema solar, seria assim desta maneira, viajarmos à velocidade da luz. Portanto, estamos de volta ao nosso planeta Terra, que vão poder ver. E não só, e depois vamos penetrar até as unidades, dimensões mais ínfimas ainda, ao DNA, e vocês vão poder ver isto. Mas, de qualquer forma, é muito interessante. Olha, está aí. Isto é supostamente a sede, portanto, da Google em Nova York, em Califórnia, aliás. E agora entramos dentro de um olho humano e estamos a entrar para dimensões tão pequenas, até estamos a 10 micrometros e continuamos sempre a entrar e vamos entrar nas unidades de nanômetros. Já estamos a 100 nanômetros, portanto, que estão a ver ali a DNA, maneiras que espero que tenha sido muito interessante. Pronto, como temos o tempo muito reduzido, eu trouxe isto assim de forma muito rápida, só para partilhar isto com os nossos telespectadores. É tudo isto que me faz crer da existência de um Criador, portanto, da existência de Deus. Portanto, este seria, assim, muito, em termos breves, portanto, aquilo que seriam os 2 meus pontos prévios. E muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Engenheiro, muito obrigado. Sempre aprendemos consigo, apesar de o tempo escassear. Doutor Xanga, boa tarde, bem-vindo também. Seu ponto prévio para o dia de hoje. Obrigado. Primeiro, agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado. Apresentar sentimentos de pesar à família da Guilhermina Caetana Guegué e a todos os músicos moçambicanos, todos aqueles que partilharam espaço de bem com ela e pedir a Deus para que acolha a alma dela no paraíso. A minha questão prévia são duas. A primeira é mesmo, tem a ver com efetivamente os pronunciamentos do Comandante-Geral da Polícia. Eu penso que o Comandante-Geral da Polícia está a começar a ter problemas agora de postura e do que tem que dizer onde o povo está. O Comandante-Geral da Polícia instiga a população para pegar katana e zagaia. Por que ele não pega katana e zagaia e vai provocar os insurgentes? Porque ele está melhor treinado do que a população. Então, um dos melhores exemplos que o Comandante-Geral da Polícia devia fazer era pegar zagaia e faca e recomendar esse exército de zagaias a lutarem com pessoas com armas de fogo. Porque, de outra maneira, estamos a brincar mal. O outro desastre da boca do Comandante-Geral da Polícia é este fato de dizer que os crocodilos, os leões, as cobras também já participam, quer dizer, já fazem parte das forças de defesa e segurança, ajudam a combater o terrorismo. Quer dizer, que aberração. Mesmo que tenha acontecido isso não são coisas a serem anunciadas por um comandante-geral da PRM. Eu acho que se calhar o desgaste já está a ser maior, ele devia encontrar um mecanismo de descansar e deixar que outras pessoas continuem com a missão. Ele já fez até onde pôde, mas agora já está a começar a meter muita água. Se fosse junta de cara, vamos dizer que está queimada, porque está a começar a misturar água com óleo. A segunda questão prévia é a inauguração hoje do terceiro tribunal do distrito da Matola. E Matola, como sabem, já desde há tempos, tinha 2 tribunais, que era o Tribunal Distrital da cidade da Matola, situada no Cinema 700. Agora temos também o Tribunal da Machava, situado ali próximo da estação dos Caminhos de Ferro da Machava. E hoje inaugurou-se o Tribunal Judicial de Inflén. Foi uma coisa muito maravilhosa, uma coisa muito bonita. Um edifício com 12 gabinetes para juízes, mais um gabinete para o juiz-presidente do tribunal. Significa que tantos magistrados dos tribunais e do Ministério Público podem ter lá espaço. Há condições
para no mínimo se estarem lá até 4, 5 secções e trabalharem em simultâneo. Há 4 salas de audiência e julgamento e foi uma maravilha muito grande ver aquilo. E depois há preços que impressionaram-me muito. Quer dizer, se você for a ver o edifício da forma como está e te dizerem quanto é que custou o edifício, ver o edifício de fora até é muito pouco. É preciso entrar dentro, ver a qualidade do material usado, a qualidade do mobiliário que lá dentro existe, a qualidade das portas e tudo. Aquilo foi uma coisa muito, muito interessante. Há perspectivas de, a curto prazo, inaugurar-se um tribunal de Camavota e outro de Maracuene e Boane também. Pensa-se em dar um tribunal com muita dignidade, penso que isso é muito bom. E perspectiva-se mais um tribunal na zona de Matola Gar. Então isto vai tornar a nossa Matola super especial. Por isso, mais uma vez, há motivos para reivindicarmos um estatuto especial, para pelo menos sairmos do nível B para outro nível, como município da cidade da Matola. Obrigado. Bom, com este tribunal, o país, naquilo que também é a sugestão presidencial, passa a contar-se 11 tribunais após esta iniciativa de 2020. Mas este é um assunto que vamos olhar muitos dias. Vamos fixar nosso olhar, também nossa atenção, nos 30 anos dos Acordos Gerais de Paz, estes assinados a 4 de outubro do ano 1992. Ano 1992, um ano que fabricou liberdades, como também alguns acordos que acabaram dando aqui esta paz ao país, mas uma paz infelizmente beliscada desde de lá para cá, com destaque desde o ano que o país começou a realizar as eleições, isto em 1994 e até então. Bom, de tudo que já ouvimos, de tudo que já vimos, importa destacar algumas palavras do Presidente da República no seu discurso nas Assembleias Centrais na cidade de Maputo, isto na Praça dos Heróis. O Presidente da República chegou a dizer que há necessidade de se contar a história da paz de Moçambique sem pesadelos, como também não há membros do Partido Xixi e também membros do outro Partido Xixi quando a história, ou melhor, quando o assunto é realmente sobre paz. A paz é para os moçambicanos e a paz deve ser compartilhada, como também deve ser regada por todos. Mas há indicações de outros partidos políticos, por exemplo, o MDM. O presidente do MDM diz que esta paz, em algum momento, parece algo dividido entre a Renamo e o governo, chefiado pela Frelimo, e não se sentem, neste caso, o MDM não se sente dentro deste comboio da paz. Isto é verdade e, a esta altura, como um partido que chegou enquanto este comboio já tinha arrancado, de que forma a MDM não está a conseguir, em algum momento, se ingrar e contribuir para a sua visão da paz? Bom, penso eu que não quero responder diretamente, mas depois chego lá. É preciso olhar a conjuntura da paz em Moçambique, que trazer uma abordagem pequeno historial sobre a paz em Moçambique, que é preciso lembrarmos que no fim da bipolaridade, dizendo no fim da Guerra Fria, era preciso que de fato houve uma força que assumiu-se, que são as forças da linha democrática. E naquela altura, a Renamo e os outros, nos outros países que tinham essas guerras chamadas proxy, tinham o objetivo de fato de ceder, porque já havia o rompimento da URSS e não havia espaço para continuar com as guerras, porque já se tinha a linha daquilo que se desejava, que era democratizar o mundo. Porém, nós tivemos a guerra em 92, e que essa guerra foi assinada pelo governo dirigido pela Frelimo e a Renamo. Os acordos, neste caso. Os acordos, AGP. Isso vincava trazer o país para uma outra abordagem à democracia. Mas me parece que, de fato, houve essa abordagem no contexto estatuário. As constituições, as leis foram lá desenhadas de uma forma, uma linha democrática, mas as mentes dos moçambicanos acho que continuam naquele aparato do desenho que Moçambique ganhou em 77. Por que eu digo isso? Se for já ver, continuamos com o aparato Estado-Partido, continuamos com o aparato Estado-Partido, em que os que dirigem o Estado continuam a dizer que o Estado é igual a um partido e continuam a desenhar suas formas de exclusão, continuam a trazer abordagens ligadas ao partido único, sem olhar naquilo que são as linhas desenhadas
para o Acordo Geral de Paz. Por isso que nós fomos assistindo, durante esse período dos 30 anos, algumas fissuras dessa paz. Mas é preciso trazer também os conceitos da paz. Os tecnocratas das relações internacionais trazem várias abordagens sobre a paz, que é um dos objetos também do estudo das relações internacionais. É preciso perceber que existe uma paz que chamamos de paz negativa e uma paz que podemos considerar de paz positiva. Em Moçambique, só tivemos a paz negativa, que é o calar das armas, que é o fim de uma mini-violência. Quando eu digo mini-violência, tivemos a violência, que é a guerra dos 16 anos, depois voltamos a ter aqueles pequenos focos que surgiram em 2011, 2013, depois de 2019, com a junta militar. Agora temos a situação dos insurgentes em Cabo Delgado, mas continuamos a sentirmos dentro de uma paz, porque não há de fato uma guerra declarada, obviamente, como dizia o meu colega aqui outro dia. Galo, Mas- nós estamos num país em que 30 anos depois já realizamos 6 eleições gerais. Não é um ganho. Bom, eu penso que não podemos só olhar a questão das eleições como um ganho da democracia. É de fato uma linha, mas não é um ganho. Por que eu digo é um ganho? As democracias são feitas pelos jogos. E nós escolhemos um jogo, que é um jogo extremamente agressivo. O jogo de soma zero. Em que todos nós somos autores naquele processo. Mas há sempre um ganhador. Esse ganhador, quando ganha, ele assume sozinho a responsabilidade do Estado, que é de todos. Aí nasce esse paradoxo de um ganho nas eleições, mas que não seja ganho efetivo para sentirmos dentro de uma paz efetiva. Eu quero responder à questão quando o MDM aborda essa posição de que parece que essa paz só está ligada entre Renamo e a Frelimo. Se fores a ver, na Praça da Paz, na agenda que vinha a ser abordada, a agenda sobre o dia 4 de agosto, vincava ali uma parte que o MDM tinha que trazer o seu discurso. Naquele momento, houve aquele aparato todo, foi convidado o presidente da Frelimo, discursou, que é o presidente da República, obviamente, depois a representação da Renamo, que tenho fé de que foi através do seu presidente, mas o presidente do MDM, que tinha preparado o seu discurso e tinha que lá deixar o seu parecer sobre a paz para os moçambicanos, foi beliscado. A presença dele, o discurso dele. Quer dizer, há um problema aí. Há um problema que não se sabe se é uma ordem, se calhar, do chefe de Estado, ou se calhar são as pessoas que estão à volta daquele processo, que estavam a protocolar o dia, que entenderam que o MDM não tem que ter o espaço para poder dizer o que pensa. Mas eu quero citar o Jesus Cristo de um dos livros, acho que de Mateus ou de Lucas, quando ele diz: não há nenhum profeta aceita a sua própria terra. Eu pude perceber naquele momento que, neste momento, o engenheiro Terce Mango, sendo um profeta querido pelos moçambicanos, há uma situação de tentar bloquear este indivíduo querido pelos moçambicanos, para poder trazer a sua abordagem, porque é este profeta que tem uma linha de salvar o povo moçambicano. E há uma situação em que os sacerdotes, à volta disto, vão pensando que aquele, como vem nos salvar, vai nos trazer aquilo que nós estamos a comer, o pão. Então é preciso bloquear esse indivíduo. Nós vimos isso na Praça da Paz. Bom, É um ator que deve ser respeitado, porque é um partido com expressão nacional, representado na Assembleia da República, mas não teve o seu espaço para poder dormir e trazer abordagens sobre a paz, e naquilo que tem a linha dos seus simpatizantes e os seus membros, que deviam ouvir ao seu líder o que é que ele traz sobre a abordagem da paz, e aqueles que acham que não é o melhor profeta, que é o melhor para o povo, mas não é o melhor para eles, acham que bloquearam essa posição do presidente Lutero. Então, o MDM sente, de fato, que há uma paz, que parece que há um acordo obscuro entre os dois beligerantes que lutaram, que tiveram o AGP em 92. Bom, em algum momento talvez tenha-se pensado aqui na situação de como o MDM não esteve em Roma, mas não sei se isso é fazível. Por isso que eu disse, Carlos Jaime, eu disse na minha abordagem, de que é preciso nós percebermos que tivemos esta AGP que trouxe a democracia, mas que foi uma democracia estatuária, que está lá nos estatutos, na Constituição da República, tudo, mas as mentes destas pessoas ainda continuam dentro de uma linha que não é democrática. Galo, muito obrigado. Doutor Muxan, como é que olha para isto? O presidente do Partido do Renamo diz que ele reconhece avanços, como também fala destes escrutínios já realizados no país, e volta realmente para aqui, diz que a sensação
de vários problemas vão sendo encurralados depois das eleições, tem sido um dos grandes problemas. E depois levanta o fato de DDR também, que não está sendo bem concluído, como uma mancha grande nesses 30 anos. Muito obrigado. Bom, primeiro, o Gale tem meia razão, mas depois tem meia culpa quando tenta associar o... Porque as coisas começam assim. O reverendo Urias Simango foi vice-presidente da Frelimo, participou na fundação da Frelimo. E ele depois é morto. Ele e sua esposa e outros são mortos. Os filhos, se calhar porque não tinham solução, começaram a fazer aquela história que a Xangana chama Shirlochan Bebebe. Shirlochan Bebebe estou a calambiluin, quer dizer, o mudo surdo, quando chora, só ele é que sabe. Só já verá ele a sair lágrimas, não consegue dizer nada. No primeiro momento, eles tentaram se associar a Renamo. Aconteceu o que aconteceu, entenderam criar a tal alternativa. Mas essa alternativa chamada MDM não é nova. Se você for a ver onde é que funciona o MDM e procurar saber quem é onde eles são, vai saber que é PCN. E quem é esse PCN? Então a história vai te ensinar a chegar muito longe na tal democracia que foi recusada em 1974 e que obrigou alguns homens a pegarem armas e começarem a lutar, personalizadas, na pessoa de André Matsangaíça e Afonso Dhlakama. Mas para mim, a coisa mais importante aqui é a reconciliação. Porque de reconciliação não há nada. E a pior vergonha foi isto que o Presidente da República fez. O Presidente da República, em nome da reconciliação nacional, não precisava de ir à Praça dos Heróis. Porque acredito que os próprios corpos depositados lá na Praça dos Heróis já estão cansados do excessivo abuso e presença no cemitério. E por outras, qualquer dia alguns podem o convidar para se juntar a eles lá. Essa coisa de campas, não se abusam, não se vai a campa de qualquer maneira. Você bebeu, ficou grosso, vai a campa. Tomou chá, quer dizer, não é assim. Pelo menos o dia 4 de outubro era o dia em que o presidente devia ter se libertado deste vício frelimista consubstanciado naquele cemitério que está no meio da estrada, à frente do Ministério da Agricultura, e se juntar aos outros condutores do Acordo Geral de Paz. Uma coisa feia mesmo que aconteceu, nós chegamos à praça às 9 horas e disse-se que a cerimônia não podia começar às 9 horas porque o Presidente da República estaria lá presente. Mas primeiro queria ir alimentar o seu ego, o seu apetite de estar nas campas dos antigos dirigentes da Frelimo. Foi às campas, depois das campas, desapareceu de lá das campas. Ficamos, não apareceu. 10 e pouco veio aparecer a ministra. O que é que custou no programa inicial trazer-se claro que quem viria para ali era A Helena Kida. a Helena Kida. E a Helena Kida devia ter se desassociado daquele grupo para vir se juntar às cerimônias. O que aconteceu hoje, por exemplo. A Helena Kida não esteve na Assembleia da República, apesar de ser ministra dos Assuntos Constitucionais. Por quê? Porque estava na inauguração do tribunal. Uns vieram à cerimônia da Assembleia da República, outros foram à inauguração do quê? Do tribunal. O Presidente da República não sabe fazer isso. E ficou claro que de paz o senhor Filipe Jacinto Inhosse não tem nada. Ele é mentiroso, não tem paz nenhuma no coração. Os moçambicanos não cabem no coração deles porque abandonou os religiosos ali. Aquilo estava cheio de tanta gente. Então, eu acho que a primeira coisa que as pessoas devem ter é esta: o sentido de compromisso. Como é que se você demonstra que você... Por exemplo, quando há casamento do teu filho, há uma das formas de demonstrar que você está contente, mesmo sem empreender, estar presente aonde? No casamento. Uma das formas de você demonstrar que você está solidário com quem tem falecimento é juntar-se à família no momento do velório ou no momento de deposição do corpo na cova. Não é isso? Ainda que você não faça nada, estar lá a assistir o funeral e não participar no funeral, porque há isso. Então, ficou mais do que claro que o Presidente da República não tem paz nenhuma no coração, não está preparado para se reconciliar com ninguém, porque se estivesse preparado, devia ter estado no mesmo espaço onde estavam os religiosos, estava a igreja,
estava a sociedade civil, estava o Partido Renamo e estavam tantos moçambicanos de paz. Doutor Muxanga, sobre esta matéria de reconciliação, o antigo presidente, neste caso o assinante dos acordos, o Joaquim Alberto Chissano, diz que não se pode simplesmente pensar em reconciliação quando falamos em partidos políticos. Existem outros elementos que beliscam esta paz? Bom, o que belisca a paz é o passado da Frelimo. Porque a Frelimo, desde a sua criação, é um partido assassino. Foram eles que mataram Magaia. Foram eles que mataram Mondlane. Foram eles que se deslixaram e deixaram Josina morrer doente. Foram eles que mataram Samora Machel. Foram eles que mataram Zé Mandereiro. Foram eles que mataram Gulam Nabi. Foram eles que mataram o Sibasiba Macuaco. Contar o número de pessoas que mataram é querer. Então, para dizer o seguinte, não conseguem se libertar. O que é que o presidente da República precisava de criar na juventude, 30 anos depois, quando vai falar do Peter Botha, do Ian Smith, do sei lá o que, pretendia o quê? Estigar a violência. Ora, eu nasci em 1967. Quando ouvi falar pela primeira vez da voz da Frelimo, um branco amigo do meu pai, amigo do patrão do meu pai, dizia-nos que não é verdade que estes gajos são gajos que estão a lutar pela independência. São empregados dos chineses que querem vos negociar. Se nós deixarmos este país, entregarmos eles, vocês hão de ser assassinados, preparados em matadouros e serem condicionados em latas para serem comidos na China, porque os chineses comem pessoas. Eu fiquei a saber que a Frelimo eram turas. Xungongomane. Doutor Muxanga, Desculpa. Deixa-me voltar para os avanços e retrocessos desta paz. Estou a dizer porque assunto é mais... retrocesso. Estes discursos de falar do passado, é que está a criar, por exemplo, aquele problema que nós temos na Ucrânia. O Putin quer demonstrar que ele é o quê? É o conquistador. É o dono do maior império do mundo. É o czar, é o novo czar. Então, boas pessoas não ensinam aquilo ali. Por isso, o bom evangelho encontramos no Novo Testamento, onde anuncia essa boa nova. Ele nasceu e ressuscitou. Tem poder sobre a morte. E não contar histórias muito antigas, que em algum momento só nos criam essas desavenças das guerras religiosas. É o que o Nilson tentou insinuar lá naquele encontro dele na Praça dos Heróis. Portanto, o maior perdedor neste jogo todo é o próprio Nilson, porque ele pisca a direita e vira a esquerda. Então, se houver um bom polícia de trânsito, ele merece uma multa ou ser preso, porque ou pode estar a conduzir em condições não muito boas, porque não se pode piscar à direita e virar à esquerda. Portanto, este jogo de reconciliação nacional nunca chegará onde se pretende, enquanto a Frelimo continuar com o comportamento que tem. Engenheiro Mourinho, vamos contar essa história sem pesadelos, como já divertiu o Presidente da República. Qual é a sua visão nesta matéria de para paz? falarmos de avanços e retrocessos? Vamos centrar-nos naquilo que é o tema principal, portanto, do programa de hoje. Avanços e retrocessos, sim. Primeiro, eu considero que Moçambique não se pode dizer necessariamente que o país todo está em guerra. Nós temos, senhora, não obstante a situação de Cabo Delgado. Eu disse isso no programa anterior, os meus colegas me refutaram, e eu até dei exemplos, peguei questões análogas, portanto, com outros países. É o seguinte, nós temos uma situação no extremo norte, em Cabo Delgado, em que temos insurgência, porque senão não fazia sentido comemorarmos 30 anos de paz. Significa que Moçambique ainda considera-se que está em paz. Eu primeiro queria deixar claro isto. Agora, durante este período, são 30 anos de paz que estamos a celebrar, significa que quem nasceu em 92, hoje já tem 30 anos, já é um senhor. Houveram avanços, senhora, e alguns avanços notórios. Por exemplo, o país cresceu. Se formos a comparar como é que o país estava, portanto, há 30 anos atrás, não é a mesma coisa. Cresceu. Outra questão que podem colocar algumas pessoas... Em termos de quê? De infraestruturas? Cresceu, em termos de sim, infraestruturas, economia, cresceu. Não obstante também haver algumas situações alguns retrocessos, digamos assim. E um dos principais retrocessos, já falando agora em questões de retrocessos, também foi, portanto, nós tivemos algumas hostilidades na região centro.
protagonizadas, portanto, pela junta, aquela junta militar. Não vou dizer junta da Renamo, senão o deputado Muxanga imediatamente vai surgir contra mim, mas a junta, portanto, do Mariano Nhongo, naturalmente que ele condicionava a passagem dos caminhões e tal, isto é, condicionava, portanto, o funcionamento da economia. Isto posso elencar isto como alguns retrocessos que houveram. Mas falar em avanços, sim, houveram avanços, senhora. O país não é o mesmo como há 30 anos. Agora, pode-se colocar uma questão. Pode-se dizer que os avanços verificados é pouco em relação àquilo que se esperava. Está bem, mas também aconteceram diversos fatores adversos que não permitiram que este avanço, portanto, que os avanços fossem, digamos, muito mais céleres, digamos, que podia-se esperar. Nós tivemos algumas situações, como por exemplo, uma das questões que criou o retrocesso, não vamos só olhar para a situação de guerra e tal, foi, portanto, isso diga-se em bom da verdade, a questão das dívidas ocultas, porque isto empurrou bastante, isto tem estado a condicionar muito a nossa economia, o custo de vida está muito elevado devido, eu penso que um dos fatores fundamentais é essa questão. Nós temos a corrupção. Portanto, uma das bandeiras de governação é combate cerrado à corrupção. Este combate está a acontecer. Eu acho que devia haver imprimir mais dinamismo neste combate e sermos muito mais contundentes, porque a corrupção, eu lia em certa imprensa que a corrupção que temos é endémica. Endémica significa que encontramos em quase todas as esferas da vida. Agora, uma questão que nos consola é a seguinte, é que de facto existe um combate. Poderia não estar a haver combate, mas foram criados já gabinetes anticorrupção, temos ao nível central e temos isto já ramificado ao nível das províncias todas. O objetivo é, de facto, eliminar a corrupção, porque isto é um travão muito grande para um desenvolvimento mais impetuoso do país. Engenheiro, as linhas dos acordos assinados naquele dia, 4 de outubro do ano 1992, estão ainda intactos? Eu não tenho razões de dizer que não. Pode ser que haja um e outro item que não esteja coisa, mas eu penso que... Neste caso, a ideia que se criou, porque foi uma negociação durante um bom tempo, 2, 3 anos, que a ideia era procurar construir um país democrático, um país de todos. E realmente houve esta negociação também. Sem dúvida nenhuma, nós tivemos... Moçambique, pela primeira vez, foi depois desses acordos que começou a pautar pela democratização do país. Tivemos eleições, que já não foram só umas eleições. Penso que o calendário eleitoral tem sido regular e tem acontecido, portanto, no tempo que está regulamentado. E os moçambicanos têm ido às urnas, portanto, escolher o seu... Bom, então, mas isso é resultado de facto. Podemos fazer se os italianos nos chamassem, como país, pergunta Moçambique, como é que está a linha das diretrizes criadas há 30 está anos? Aos poucos a edificar a tal democracia. É verdade que nós ainda estamos num momento muito, digamos, inicial da democracia. Repare que há países que são democráticos há muito tempo, caso da Inglaterra e Itália. Eu penso que no início da sua democratização também houveram problemas similares com aqueles que têm estado a acontecer, mas de qualquer forma devemos ser otimistas em dizer que somos um país em que de facto há processos democráticos em curso. Nós temos as eleições, o calendário eleitoral tem estado a acontecer. É verdade que diga-se em bom da verdade, tem sido polémico, porque a cada exercício eleitoral sempre temos polémicas, digamos, a oposição sempre contesta as eleições, mas de qualquer forma temos que ser otimistas em reconhecer que pelo menos em Moçambique existe. Há países que não existem, não existe a democracia, não existe a democratização e não existe nem eleições nem nada. E Moçambique tem. Então, de maneiras que vamos devagar e vamos chegar lá e eu penso que estamos a crescer como país democrata. Não estamos ainda, não se pode dizer que estamos na nota 10, mas a democracia eu penso que tem estado ano após ano a se concretizar. Esta é a minha opinião pessoal. Obrigado. Dércio, vamos olhar para esta questão de paz e choro no mesmo quintal. Podemos dizer que há condições para a celebração destes 30 anos, ou convidamos em algum momento, por as circunstâncias, na situação em que nos encontramos, do terrorismo, como também de algumas hostilidades que sempre vão acontecer de forma esporádica?
Muito bem. Primeiro, eu gostaria de fazer referência ao seguinte. Lá se foi a paz e ficou apenas o feriado. Isto se quer dizer que, no meu ponto de vista, a paz em Moçambique ainda deve ser obra de um grande reflexo, de uma grande reflexão do próprio povo moçambicano, de todos, não é, atores, não é, construtores de uma sociedade, de uma nação, para que possamos viver efetivamente naquilo que é a paz em Moçambique. Se não olharmos para a paz no sentido de calar das armas, nós até podíamos falar de alguns avanços e dos retrocessos no mesmo contexto do calar das armas. E muitas das vezes associa-se a assinatura do AGP com a questão da democratização do nosso país. É mais ou menos um pouco aquilo que estava a falar aqui o Dr. Mourinho, mas eu tenho uma visão um pouco diferente em relação à questão da democratização de Moçambique. Uma coisa que temos que perceber não é que a democracia é um ganho da assinatura do AGP. Olha que a democracia resulta de uma imposição daquilo que são os doadores de Moçambique logo após a independência. Moçambique vai abraçar as instituições da Bretton Woods, do Banco Mundial já em 87. Significa que haviam condições propostas pela FMI, pelo Banco Mundial, sediados nos Estados Unidos, e os Estados Unidos era uma potência capitalista com uma orientação democrática. Quer dizer que, por mais que não houvesse espaço de assinatura dos acordos gerais, já teríamos... Obviamente que nós teríamos a democratização de Moçambique. E não só de Moçambique, a democratização no contexto africano. Não estou a querer dizer com isto que a guerra civil e a assinatura do AGP não contribuiu para aquilo que é a luta pela democracia no país. Contribuiu, de fato, porque havia uma ânsia pela democratização logo após a independência. Mas estou a querer dizer que, na ausência da assinatura do AGP, já em 1990, só para tentar mostrar como é que funciona isto, já em 1990 tínhamos aquilo que é a primeira Constituição que introduzia o multipartidarismo. Significa que isto resulta de uma imposição, de uma força externa em detrimento daquilo que é a introdução da democracia em Moçambique. Então, eu não vejo lá muito a democracia em Moçambique como um elemento novo no que refere à assinatura do AGP. Então, é um pouco discutível isso, são pensamentos diferentes e eu penso desta forma. Em relação aos avanços e retrocessos da paz, tal como eu estava a dizer, lá se foi a paz e apenas ficou o feriado. Nós simplesmente comemoramos o feriado, mas se nós irmos à definição literária daquilo que é paz, nós vamos perceber que em Moçambique não teremos nada disso, nunca teremos com o governo que nós temos da Frelimo. Olha, nós nunca teremos paz com a desigualdade social, com a Frelimo ainda prender-se para o passado, com a Frelimo ainda julgar-se ser o libertador deste país, ser o pensador deste país e não se incluir todas as forças vivas da sociedade na construção da paz em Moçambique. Olha aqui, uma das questões que é muito crítica, por exemplo, em relação às eleições, a esta democracia, é a questão da intolerância política. Se nós estamos a dizer que somos democráticos, entretanto, naquilo que é a visão política de outros partidos da oposição, começa-se a pensar, começa-se a limitar a natureza do pensamento desses movimentos. Será que estamos a construir uma paz efetiva no país? E também uma questão que é um pouco problemática é olharmos para a assinatura do Acordo Geral de Paz na bipolaridade do poder político em Moçambique. Olha que a assinatura deste acordo era interessante no período em que se assinou, não é? Razão pela qual eu divido a paz em Moçambique em duas vertentes ou em duas décadas diferentes. Por um lado, a década de 1990 e, por outro lado, a década a partir da década de 2000. Significa que até a década de 1990 era interessante calar as armas entre o partido, aliás, o governo da Frelimo e o partido do Renamo, porque eram os beligerantes envolvidos neste processo do conflito ou da guerra civil em Moçambique. Mas a partir dos anos 2000, havia uma necessidade de começar-se a pensar na construção daquilo que é a paz, incluindo todos os moçambicanos. Porque se nós olharmos até hoje, a paz que celebra-se em Moçambique é entre o partido Renamo e o partido Frelimo. Razão pela qual, sucessivamente, nós temos a assinatura de vários acordos que orientam a questão da manutenção da paz no país. Se formos a ver ou visitarmos 2014, entre o presidente Guebuza e Afonso Dhlakama, vamos visitar o agosto de 2019, entre Suf Momadi e o presidente Filipe Nyusi, significa que, ainda que há uma limitação no que refere à participação, não é, dos moçambicanos na construção, na efetivação da paz em Moçambique. É uma limitação ou é um desconhecimento? Eu
vou percebendo também que há aqui em algum momento uma dificuldade de incluir, em termos, não sei se talvez os documentos passados também vinham assim, em termos de incluir, estes partidos vão nascendo enquanto o barco vai, de certa forma, continuando. Eu penso que está-se a viver no passado. O sistema político, sobretudo o governo e a Renamo, estão a viver do passado. Qual seria a forma de chamar, principalmente o partido, quase todos os partidos, os que não fizeram parte dessa história, mas que já têm assento na Assembleia da República, qual seria a forma, a melhor forma? É muito simples. Há várias conferências que estão sendo feitas em prol da paz, mesmo no contexto de celebração dos 30 anos, em que Limani estava a decorrer uma conferência. Muito bem, antes disso, a IESE organizou uma conferência sobre a problemática da paz e segurança no país. É este tipo de atividades de inclusão no processo da construção da paz que o governo e a Renamo devem libertar-se e pensarem num país como todo. Porque neste momento eu não estou a ver a paz, não é, no contexto de totalidade, no contexto nacional, ou não estou a ver a paz a nível nacional. E mesmo a discussão sobre a reconciliação nacional. É muito interessante olhar para isto. Ainda que resiste a questão de ser o governo da Frelimo e o partido Renamo. Porque quando se fala da reconciliação nacional, não está só a falar do povo, não está só a falar do Rovuma ao Maputo, não está só a olhar para as divergências ideológicas de pensamento de vários cidadãos que existem em Moçambique. Mas a reconciliação nacional sempre aparece no discurso em que, por uma parte, os dissidentes da Renamo vão protagonizando algumas atividades e é nesse contexto que vamos aqui olhando para aquilo que é o discurso do pensamento daquilo que é a unidade nacional. E mais, eu vou dar um exemplo muito específico que está relacionado com a prisão do passado por parte desses dois beligerantes. Rapidamente. Se nós hoje termos MDM, que tem assento parlamentar, ter armas, suponhamos que a MDM tem armas, e depois decide ir às matas e começar uma rebelião contra a Frelimo, nós vamos começar a ter uma negociação da paz entre o governo da Frelimo e o MDM. Se aparecer outro partido com armas, voltar a se meter nas matas, estamos a falar da nova democracia, vai parecer o quê? Vai ser uma negociação entre o governo da Frelimo e a nova democracia. Neste caso, a negociação é mediante o medo. É mediante aquilo que é o momento que está a acontecer. Então, significa que há uma necessidade de inclusão, não é? No que refere ao processo da construção da paz em Moçambique. E não nos prendermos àquilo que é o passado. Porque o passado já passou, tem alguma história, tem algum significado, tem importância, tem, mas é preciso reinventarmos e vivermos a manutenção da paz numa inclusão total. Muito obrigado. Bom, eu vou dar um minuto, um comentário para irmos a um brevíssimo intervalo, depois voltamos. Começo contigo, Galho. Bom, eu queria concordar com algumas palavras que o meu colega trouxe aqui. A questão da bipolaridade do país, em que se olha os dois beligerantes, que depois da assinatura, depois da independência, houve aquela guerra, depois surgiu o AGP em 92. É verificado em várias instituições. Por isso que eu disse, nós temos aqui uma situação de ter tudo no papel. Tudo é estatutário, é de lei, está lá na Constituição da República. Mas a mente ainda continua lá. Se for já ver, há de ver que, por exemplo, nos órgãos eleitorais, neste momento, o MDM simplesmente foi excluído a colocar um membro sobre a sociedade civil dentro da Comissão Nacional de Eleições. Isso significa que há uma tendência de buscar a Assembleia da República ou de buscar o Estado numa linha bípede, numa linha de dois polos, em que se busca essa tendência de que só a Renamo e a Frelimo é que são os melhores, quer dizer, são os atores fundamentais do país, simplesmente porque tiveram uma guerra. O colega dele estava a dizer aqui, se de fato o MDM ou outro partido tiver armas, vincar e ir ao mato, começar a lutar, há de ser este que vai fazer o Acordo Geral de Paz, então há de ser visto como um indivíduo e haverá sempre uma reconciliação com aquela linha partidária. Não, a reconciliação, a paz deve ser com os moçambicanos. Eu só quero deixar um recado ao chefe de Estado, que é preciso olhar, ele neste momento jurou para todos os moçambicanos que vai defender a pátria e vai dar todo o sossego aos moçambicanos através das linhas da justiça, das instituições do Estado. Então, quando o chefe de Estado está rodeado de pessoas com esta mente de que não queremos nos libertar para dar espaço a que os moçambicanos reconciliem-se, é um perigo. É preciso que o chefe de Estado comece ele mesmo, como comandante em chefe, a abrir espaço
para essa reconciliação para todos os moçambicanos. E estes partidos que vão surgindo, que vão sendo novos atores dentro do Estado, devem ser percebidos também que têm um papel fundamental para poder fazer o Estado ser o Estado melhor no futuro, do amanhã. Galo, obrigado. Doutor Mochano. Eu queria explicar assim, se calhar essa coisa de ser muito jovem cria problema. Neste país, as negociações não começaram em Roma. Houve tentativa de negociações na África do Sul, onde o Amatai, Jacinto Veloso, Ngonhamo e outros tentaram negociar. E a Frelimo disse que a Renamo tinha seus patrões, os patrões eram os boers. É quando surge o acordo de Nkomate. O acordo de Nkomate é resultado do fracasso das primeiras negociações diretas entre a Frelimo e a Renamo. A cada vez que a Frelimo ensaiava a discussão, precisava de perceber o que a Renamo pretende. E a Renamo dizia, eleições livres e democráticas no país. Até recordo uma vez, Samora Machel, num começo, perguntava onde é que Afonso Dhlakama aprendeu isso? De eleições democráticas livres e justas. Em 1988, 89, houve tentativa de negociações, cujo mediador devia ser Malawi, através de John Tembo. Foi lá o Conselho Cristão de Moçambique. Tentou tratar desse assunto. Na altura, a Renamo entregou seu caderno reivindicativo. A Frelimo, convencido que estava a vazar os objetivos da Renamo, foi fazer a Constituição de 1990. Para depois dizer a Frelimo que já está, a Constituição de 90 está aqui, então volte. O país já é livre e democrático. Quando viram que a Renamo estava a resistir, é quando já, em finais de 90, com o apoio do Dom Jaime Gonçalves, aceitam conversar em negociações. Portanto, esta questão de negociações não começa no Santo Egídio, começa de muitos sítios. Este assunto já foi para a Quênia. Há pessoas, algumas vivas, algumas já faleceram, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Nazareno, desta comunidade cristã associada no Conselho Cristão de Moçambique, que foram a Nairobi, conversaram com o presidente da Câmara e trouxeram dados. A Frelimo usou isso para vazar o projeto político da Renamo e criou a Constituição de 1990. Dizer que havia de vir, isso é ignorância. Vai ver Suazilândia tem democracia. Por causa desses ventos de que você está a falar aqui, da América, vai lá ver se a democracia da Suazilândia é igual à democracia que anda aqui nestes nossos países. Não é tão assim, essas coisas não são automáticas. Foi produto do sangue derramado pelas pessoas. Por isso nós precisamos que essas pessoas sejam respeitadas. Muito bem. São ideias, são pensamentos que devemos Bom, considerar. Já, um minuto só, eu queria dizer o seguinte, é preciso entendermos o pensamento e fazer a análise. No meu argumento, eu disse muito bem. Não que eu esteja a desconsiderar o fato de que a guerra civil contribuiu para o processo da democratização. Mas é importante também entendermos o contexto internacional para a implementação da democracia. Mas por que esse contexto internacional não afeta a Suazilândia? Suazilândia é uma construção nova, Dr. Mjanga. Não é construção nova, Suazilândia. Suazilândia é uma construção muito nova. Afinal, não sabe, Suazilândia ficou mais independente. Gebuza, quando estava a questão fugir, não tem a ver com a independência. quando Gebuza estava a fugir para a Tanzânia, passou da Suazilândia. Não tem a ver com a independência. Quando Samora estava a fugir, passou da Suazilândia. Suazilândia já era país independente. O problema é esse. O problema é a independência. O problema é a independência. Não tem nada a ver com a independência. Não tem a ver com a independência. O que nós buscamos aqui é que é preciso o país olhar-se o país como todo. O país não está. Podemos pensar. O país não está reconhecido. Não. Então tem que ser eu beneficiar. Não. Ilustres, muito país. Bom, queremos O encerrar este país assunto. Tem que se reencontrar. Todo ele. Para olharmos para os outros pontos, temos mais dois pontos: a questão do Fundo Soberano, como também a questão dos sequestros. São dois assuntos que vamos agora abordar dentro de segundos, mas vamos dar um pequeno intervalo. Já. Acho que é melhor mudar esses termos. Começamos.